Olá, este é o Dr. Grande. A pergunta de hoje é: posso analisar o caso de Gabby Petito? Lembrete, não estou diagnosticando ninguém, apenas especulando sobre o que poderia estar acontecendo em uma situação assim. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e considere me apoiar no Patreon. Colocarei o link para o Patreon na descrição deste vídeo. No momento da criação deste vídeo, parece que este caso está apenas começando, com atualizações chegando frequentemente, então imagino que a situação mudará muitas vezes antes que algum tipo de resolução seja realizada. Começarei com o contexto deste caso, depois passarei para a minha análise. Gabby Petito e Brian Laundrie começaram a namorar em março de 2019 e se mudaram para Northport, Flórida, pouco tempo depois disso. Aparentemente eles se conheceram no ensino médio e ficaram juntos depois disso e se envolveram romanticamente. Eles ficaram noivos em julho de 2020, o que Brian anunciou em uma postagem no Instagram. Dizia, citação, "Meu maior medo é que um dia eu acorde e tudo tenha sido um sonho, porque é assim que cada segundo tem se sentido desde o momento em que nos encontramos. Até que a morte nos separe, ou até que eu acorde, estou tão feliz que você aceitou." O casal viajou para Blue Point, Nova York, de onde Gabby era, para a cerimônia de formatura do ensino médio de seu irmão em 17 de junho de 2021. Aparentemente, o casal tinha o sonho de fazer uma viagem pelo país. Eles queriam experimentar a vida na van e viver livremente. Eles planejaram parar em vários locais e terminar a viagem no Oregon. Em 2 de julho de 2021, eles partiram de Blue Point, Nova York, em uma van Ford Transit de 2012. Parece que o veículo pode ter sido modificado para servir como algum tipo de trailer, mas não parece que foi muito modificado. Nesse ponto, Gabby tinha 22 anos e Brian tinha 23. O casal documentou sua viagem nas redes sociais, incluindo o Instagram. No dia 4 de julho, Gabby postou uma imagem no Instagram posando entre uma formação rochosa no Monument Rocks Natural Landmark, em Kansas. Brian postou uma foto sentado no Ford Transit do casal. No dia 8 de julho, Gabby postou de Colorado Springs, Colorado. Em 10 e 11 de julho, ela postou fotos do Parque Nacional e Reserva das Grandes Dunas de Areia, no sul do Colorado. O casal estava no Parque Nacional de Zion, em Utah. Em 16 de julho, Gabby postou que passou as 2 noites anteriores no parque. No dia 18 de julho, parece que eles ainda estavam lá. Ela postou imagens do Narrows no Zion. Em 21 de julho, Gabby postou do Parque Nacional Bryce Canyon. Isso também fica em Utah, cerca de 72 milhas a nordeste de Zion. Segundo um post de 22 de julho, o casal enfrentou alguns problemas com a chuva. Em 26 de julho, Gabby fez várias postagens das Mystic Hot Springs, em Monroe, Utah. Depois de postar em 31 de julho, do Parque Nacional Canyonlands, no sudeste de Utah, Gabby não postou novamente até 12 de agosto. Nesse momento, o casal estava no Parque Nacional Arches, em Grant County, Utah. Nesse mesmo dia, 12 de agosto, alguém notificou a polícia descrevendo um incidente envolvendo Gabby e Brian. A polícia de Moab investigou. Aqui está um resumo do relatório policial e das imagens da câmera corporal que foram divulgadas. A polícia foi informada sobre um problema doméstico próximo à cooperativa Moonflower. Um casal em uma Ford Transit branca estava envolvido em uma altercação. A polícia encontrou uma testemunha, Christopher, que relatou uma discussão entre um homem e uma mulher. O homem se afastou para se acalmar, mas a mulher não queria ser separada. Ela começou a esbofeteá-lo. O homem agarrou o rosto dela e a empurrou para trás antes de tentar se trancar na van, mas a mulher conseguiu entrar. O casal se afastou do local. A polícia alcançou o veículo e iniciou uma parada de trânsito perto do Parque Nacional Arches. O veículo atingiu o meio-fio antes de parar próximo à entrada do parque. Um policial se aproximou do veículo e descobriu que Brian dirigia, enquanto Gabby chorava incontrolavelmente no banco do passageiro. O casal disse ao policial que sofria de problemas de saúde mental e estava tendo dificuldades para se entender. Os sintomas pioravam e eles discutiam muito. Gabby mencionou especificamente que ela tinha transtorno obsessivo-compulsivo, e Brian disse que ambos tinham ansiedade.
Também há uma menção de Gabby estar em um estado maníaco, segundo Brian, mas não está claro se isso está ligado a algum diagnóstico real, ou se ele estava apenas usando incorretamente o termo maníaco. A polícia decidiu que isso era uma crise de saúde mental e não um caso criminal. Nenhuma acusação foi feita. Gabby ficou na van e Brian foi levado para um hotel para passar a noite. Brian voou para a Flórida em 17 de agosto para ajudar seu pai a mover pertences dele e de Gabby em uma unidade de armazenamento. Brian retornou para Utah em 23 de agosto. Gabby estava em um hotel em Utah durante todo o tempo em que Brian estava fora. Em 19 de agosto, o casal postou um vídeo em um canal do YouTube chamado Nomadic Static. O vídeo mostra uma montagem da viagem deles pelos Estados Unidos. Aparentemente, algumas das filmagens foram feitas antes dessa viagem. Esse é o único vídeo no canal. Gabby também postou imagens do interior da van do casal no Instagram. Em 21 de agosto, o pai da Gabby pediu um Uber Eats para o casal. Eles estavam em Salt Lake City, Utah. Essa foi a última vez que ele falou com a Gabby. Em 24 de agosto, o casal aparentemente deixou Salt Lake City e dirigiu para o Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming. Gabby é vista pela última vez neste dia fazendo check-out de um hotel em Salt Lake City. A mãe de Gabby conversou com ela por FaceTime quando o casal partia de Salt Lake City. Gabby faria sua última postagem no Instagram em 25 de agosto. Não havia dados de localização na postagem, mas parece que eles estavam em Ogden, Utah, a cerca de 45 minutos de Salt Lake City. A mãe de Gabby seguiu recebendo mensagens do celular de Gabby até 30 de agosto. Ela não tem certeza se Gabby enviou essas mensagens. Brian retornou à Flórida na van em 1º de setembro. Ele estava sozinho. Ele contratou um advogado e não se comunicou com a polícia ou a mídia. A mãe da Gabby relatou seu desaparecimento em 11 de setembro. A polícia apreendeu a van Ford Transit de 2012 no mesmo dia. O advogado de Brian emitiu um comunicado à imprensa em 14 de setembro. Ele disse, cito, "Este é compreensivelmente um momento extremamente difícil para ambas as famílias, Petito e Laundrie. Entendemos que a busca pela senhorita Petito foi organizada próximo ao Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming. A família Laundrie espera que a busca pela senhorita Petito seja bem-sucedida e que a senhorita Petito seja reunida com sua família. Por orientação do advogado, a família Laundrie está se mantendo em segundo plano neste momento e não fará mais nenhum comentário." A polícia indicou que Brian Laundrie é uma pessoa de interesse. Agora passando para a minha análise. Há muitos itens incomuns e notáveis neste caso. Vou passar por vários aqui. Item número 1. Uma viagem de casal pelo país com dificuldades emocionais e problemas no relacionamento não é uma boa ideia. O noivado havia sido cancelado antes da viagem começar, de acordo com a mãe da Gabby. Parece claro a partir do incidente com a polícia que o casal tinha um padrão crescente de sintomas de saúde mental e discussões. Isso me leva ao item número 2. A disputa doméstica em 12 de agosto mostra como o casal realmente não estava funcionando bem de forma alguma. Transtorno obsessivo-compulsivo e ansiedade podem explicar parcialmente o ocorrido, mas não totalmente. O estresse geralmente piora os sintomas de saúde mental. Gabby disse à polícia que estava preocupada em ser abandonada, o que parece uma declaração interessante, dado que ela está desaparecida agora. Isso me faz pensar se foi isso que aconteceu. Falarei sobre isso em breve. Acho que a polícia estava tentando ser razoável com o casal. Eles sabiam que ser preso é inconveniente, especialmente quando longe de casa. Eles queriam dar uma chance ao casal. Mas a realidade é que algo pode estar tanto no âmbito da saúde mental quanto no da lei. Não é uma coisa ou outra. Os sintomas de saúde mental podem ser perigosos, mas às vezes as pessoas os culpam injustamente por supostas ofensas. Item número 3. Parece incomum que Brian voltaria e mexeria com uma unidade de armazenamento no meio desta viagem. Acho importante a polícia descobrir se Brian planejava retornar a Utah o tempo todo, ou se isso foi algo decidido depois que ele voltou para casa, em 17 de agosto. Item número 4. Mesmo que Gabby possa estar viva e bem em Wyoming, Utah ou em algum outro lugar, sua
Ela se comunicava frequentemente com a mãe por FaceTime. Elas conversavam cerca de 3 vezes por semana. Toda a atividade de Gabby nas redes sociais parou. Algo ruim aparentemente ocorreu. Não parece uma situação em que ela decidiu fugir. Item número 5. O comportamento do Brian parece bizarro. Por exemplo, por que ele voltaria para a Flórida sem a Gabby? Isso é particularmente suspeito considerando que ninguém teve notícias dela. Seria diferente se ela tivesse entrado em contato com alguém e dito que decidiu ficar em Utah ou Wyoming, mas para ela estar desaparecida e ele estar na Flórida e não dizer nada, é difícil imaginar como isso poderia indicar algo bom. Por que Brian não conta a ninguém onde viu Gabby pela última vez? Isso é o mínimo que ele poderia fazer. Poderia-se pensar que seria de seu melhor interesse que Gabby fosse encontrada viva. Por que Brian contratou um advogado? Esse comportamento está dentro dos seus direitos, mas se esconder atrás de um advogado não ajuda, dadas as circunstâncias. Se ele é inocente, poderia simplesmente relatar à polícia o ocorrido. Se ele está preocupado com as técnicas de interrogatório, como ser coagido a fazer uma confissão falsa, pode ter seu advogado presente durante o questionamento. Acho que essa é uma boa ideia, mas faria sentido se ele pudesse revelar informações sobre a localização da Gabby. Item número 6. Após a última vez que conversaram, a mãe da Gabby só recebeu mensagens de texto do telefone da Gabby. Algo sobre essas mensagens fez a mãe da Gabby duvidar de sua origem, como se talvez Gabby não fosse a responsável por criá-las. Não houve nenhuma mensagem de texto da Gabby depois que Brian chegou em casa, nenhuma comunicação de qualquer tipo. Então, o que eu acho que aconteceu neste caso? Vale ressaltar que até o momento da gravação deste vídeo não houve acusações neste caso. Eu não sei o que aconteceu. Isso é apenas uma teoria. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ocorreu uma altercação entre Brian e Gabby, durante a qual Gabby foi deixada para trás, talvez em uma área remota e perigosa. É possível que Gabby tenha sido ferida ou morta acidental ou intencionalmente. De qualquer forma, Brian entrou em pânico e voltou para casa, onde ele poderia perguntar aos seus pais o que fazer. Brian e Gabby podem ter se separado, e então algo ruim aconteceu com Gabby. Ela pode ter escolhido deixar Brian como se tivesse se afastado da van e então encontrado alguém mal intencionado. Nesse cenário, Brian não estava envolvido. Uma última possibilidade mencionada é que tudo isso é uma farsa, como se Brian e Gabby tivessem criado essa situação para promover sua presença nas redes sociais. Com base no vídeo da câmera corporal, não estou convencido de que eles conseguiriam realizar essa farsa. Acho que essa possibilidade é improvável. Acredito que Brian estava provavelmente envolvido devido ao seu comportamento altamente suspeito. No vídeo da câmera corporal de 12 de agosto, ele foi bem espontâneo. Ele conversou muito com a polícia. Ele simplesmente não conseguia parar de falar. Mas agora ele está em silêncio. Um último item curioso que quero mencionar é a possível conexão entre este caso e um duplo homicídio que ocorreu em Moab. Crystal Turner, de 38 anos, e Kyle Schutt, de 24, eram recém-casados. Eles foram vistos pela última vez em 13 de agosto na Main Street, em Moab. O casal estava acampando na área. Eles contaram aos amigos sobre problemas com um homem assustador e que planejavam se mudar para outro acampamento. Em algum momento, o casal foi baleado e morto. Os corpos deles foram achados nas montanhas La Salle em 18 de agosto. A polícia não descarta que haja algum tipo de conexão entre os assassinatos deles e toda essa situação de Gabby e Brian. Talvez eles acreditem que o comportamento de Brian Laundrie não é inconsistente com o descritor, assustador. Por fim, minhas considerações finais. Este é um caso que está apenas começando. É provável que mais descobertas aconteçam. Espero que as coisas deem certo, apesar das evidências disponíveis no momento não representarem uma fonte de tremendo otimismo. Esses são os meus pensamentos sobre o caso de Gabby Petito. Por favor, use a seção de comentários para opiniões e pensamentos. Eles sempre criam um diálogo cativante. Espero que minha análise sobre este tópico tenha sido informativa. Obrigado por assistir